Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Muita gente nos cobrando, né? Perguntando sobre a questão do estádio do Flamengo. Aqui o canal Família da Nação se notabilizou desde o início em acreditar nesse sonho, em falarmos sobre isso. Existe um debate muito grande nas redes sociais sobre o assunto nesse momento. Estádio próprio, um sonho que virou ilusão de políticos no ano em ano de eleição e, infelizmente, o torcedor terá que se acostumar com isso. Nós vamos aqui emitir a nossa opinião em relação a essa questão do estádio próprio. Também tem uma declaração aí que viralizou do dirigente, né, rubro-negro. Dirigente do rubro-negro, não, perdão. Do governador do estado do Rio de Janeiro, em que ele não tem muito a ver com essa questão do estádio do Flamengo, porque é uma situação ligada à prefeitura e ao clube. Mas, assim, como ele tem uma ligação forte com o Flamengo, né, com o presidente do Flamengo, com o BAP, é lógico que ele sabe tudo o que está acontecendo. E nós vamos trazer aqui, eu estava do lado, inclusive, quando ele foi perguntado sobre isso, pude ver de perto a resposta dele, a maneira como ele se posicionou, e iremos trazer nesse momento aqui para vocês no nosso canal Família da Nação. Bom, eu queria saber de você. Você acredita que o Flamengo terá o seu estádio próprio? Você acha que o Flamengo. Nós vamos trazer os pós e os contra dessa possibilidade, o que poderá acontecer nesse momento, com esse novo cenário que se desenha agora aqui no nosso canal. Mas eu quero saber a sua opinião. Antes de começar aqui o debate e as informações, coloca aí nos comentários o que você acha. Você se sente enganado também pela diretoria atual, pela diretoria antiga? Quem é o responsável? Falta mesmo dinheiro para o Flamengo poder construir o seu estádio? Enfim, faça os seus comentários que eu quero ler e ter a participação de vocês. Nós vamos rodar a vinheta, após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Vamos deixar o like, galera. Sobe, sobe, sobe o like. Galera, após o jogo, né, de anteontem, né, o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, uma declaração do governador do estado do Rio, Cláudio Castro, trouxe à tona novamente a questão do estádio do Flamengo. Na verdade, esse assunto já tinha começado antes mesmo da declaração do Cláudio Castro, porque o GE fez uma matéria falando sobre essa questão do estádio do Flamengo e tal, e enfim, por que o Flamengo, dias se passaram, meses se passaram, já estamos no mês 8, né? 8 meses se passaram da gestão e nada aconteceu. O terreno continua abandonado, largado. Num primeiro momento, eles jogaram uma notícia, né, no ar para poder jogar a situação para a prefeitura, dizendo que a prefeitura não iria arcar com a retirada dos dutos, que o Flamengo teria que pagar e que aquilo ali custaria milhões para o clube, enfim. E a prefeitura já se posicionou de maneira contrária a essa informação, dizendo que eles irão retirar, sim, os dutos de gás e deixar o terreno pronto para o Flamengo poder assumir o compromisso, né, que teve com a própria prefeitura, com o torcedor, é, e construir o seu estádio. Ou seja, o Flamengo investiu milhões ali naquela localização, naquela localidade, naquela propriedade, naquele patrimônio, e simplesmente esse dinheiro, né, tá parado. O Flamengo não deu sequência a mais absolutamente nada. Inclusive, até a assinatura definitiva, eles prorrogam, diz que tem estudos sendo realizados nesse momento e tudo, mas desde o Campeonato Carioca, o BAP disse à minha frente, inclusive, na Taça Guanabara, quando o Flamengo conquistou o título, de que esse estudo teria um prazo de 30 a 60 dias para poder se concluir, para poder concluir-se, né? Já passou e muito desse prazo. Disse que daria uma entrevista falando sobre o assunto e tal, e nada, gente.
absolutamente nada. São 8 meses, assim, eu entendo que o torcedor, muitos defendam a atual gestão, outros critiquem, mas a gente tem que se ater aqui aos fatos. A gente tem que defender, não ser defensor, né? Não ter político de estimação, presidente de estimação, atacar o presidente anterior, ou atacar o presidente atual, ou defender um ou outro. Não tem isso, é Flamengo em primeiro lugar. A gente tem que se unir em prol do Flamengo, deixar esse fanatismo, essa preferência por A ou B, por pessoas de lado, e entender que quem estiver fazendo mal ao Flamengo nesse momento, quem não estiver cumprindo com aquilo que prometeu, que traga os argumentos e que a gente aceite esses argumentos ou não. O BAP, ele claramente não quer a construção do estádio do Flamengo nesse momento. No primeiro momento, eu sou favorável ao argumento dele de que se é para poder onerar os cofres do clube e o Flamengo deixar de ter competitividade para a construção do estádio, que fique para depois. Agora, depois quando? O Flamengo anunciou aí que vai ter, né, um orçamento recorde, um faturamento recorde ao final do ano, passando dos 2, podendo chegar até a 3 bilhões de reais. Será que o Flamengo não tem condições de construir o seu estádio, nem que seja no modelo que atualmente o Palmeiras tem? Porque para o Palmeiras é muito ruim você, em jogos importantes, ter um show no estádio, né? Porque numa parceria com a empresa que escolhe quando que tem jogo, quando que tem show. Tudo bem, é ruim, claro que é ruim. Só que o Palmeiras não gastou um centavo na construção do estádio. Em contrapartida, o Corinthians, né, conforme disse o governador, cara, tá aí passando por um problema financeiro delicadíssimo porque quis peitar e falar: não, eu sou o Corinthians, eu tenho condição de chegar aqui, construir o meu estádio, um estádio de mármore, né? Todo ele extremamente caro. Você entra lá, eu já fui lá 2 vezes, e assim, você vê o acabamento, é um negócio de maluco, um negócio caríssimo. Foi investido uma fortuna ali e hoje paga por conta de ter construído o estádio num local não muito bom, né? Muito escondido, e também por ter construído um estádio achando que a torcida paga. Essa história de torcida paga é bem complicada, né? Muitos aí se mobilizaram para pagar o que o Corinthians devia no primeiro momento, o valor foi em cima. Agora ninguém mais se manifesta. Então, assim, é bem complicado isso. Eu entendo que o modelo que o BAP fala que seria o ideal, também acho o ideal. Uma parceria público-privada, uma parceria, uma PPP, uma parceria com a iniciativa privada para poder construir o estádio e deixar na mão deles durante um período. 20 anos, 25 anos. Por quê? Porque o Flamengo tem um contrato com o Maracanã de 20 anos. Então, esse contrato de 20 anos dá ao Flamengo a possibilidade de, quando tiver show lá, jogar no Maracanã. E detalhe, gente, você não muda nem jogando no Maracanã ou no estádio do Flamengo, você não muda nem o hábito do torcedor de ir para aquele local. Para quem não sabe, o gasômetro ele fica 2 estações de metrô ou de trem depois do Maracanã. É praticamente do lado, dá para ir andando, inclusive. Aliás, algumas torcidas organizadas elas caminham exatamente esse percurso do Estácio, onde tem ali uma das organizadas, né, que tem a sua sede ali, vai caminhando até o Maracanã, passando na frente do gasômetro. Então, assim, é muito perto. E o Flamengo não teria problema nenhum. Agora, o que parece, na minha opinião, e aí é opinião, queria saber o que vocês acham, é que não há nenhuma vontade da diretoria atual em poder construir o estádio, porque é aquela história, né? Foi feito todo o processo pela diretoria anterior. E eles procuram não dar sequência a nada que foi feito da diretoria anterior. É uma briga política que o torcedor fica no meio do caminho, no meio dessa briga, e o Flamengo é prejudicado por conta de uma situação política. O torcedor é prejudicado, é o torcedor que é sacaneado pelo rival de não ter estádio, aquela coisa toda. Você vê, o Alcaraz foi vítima de uma briga política.
Não foi porque o Felipe Luiz e tal, o jogador não se encaixava. Não, mentira. Tanto é que ele falou, ele confirmou aquilo que a gente fala há muito tempo aqui no canal, numa entrevista recente, dizendo que é mentira o que falam dele, mentira o que falam por aí, de forma muito clara, não podendo falar claramente, mas deixando, dando a entender tudo aquilo que aconteceu. Ele foi vítima de uma briga política. Ele foi contratado pela diretoria anterior e a diretoria atual não quer dar o braço a torcer. Os caras arrebentam, porra, ó, foi a diretoria anterior que pagou. Não é mais fácil vender e com esse dinheiro comprar um que fomos nós que contratamos. É assim, gente. É uma pena, porque o Flamengo é que perde com isso, né? E na questão do estádio é a mesma coisa. Eu posso afirmar aqui para vocês. Podem anotar. Ano de eleição. Por exemplo, ano que vem tem eleição para governador. E no ano seguinte tem eleições para a presidência do Flamengo novamente. Eu aposto com você que no final do ano que vem vai começar de novo a história do estádio, com o presidente do Flamengo hoje, que é contrário a isso, passando a ser a favor, e com o prefeito do Rio, que vai vir como candidato a governador, né, vai se licenciar, vai, né, sair do cargo de prefeito, vai vir como governador, vai começar a falar, a tocar no assunto de novo. As coisas vão caminhar a partir do final do ano. Então tem data. O Flamengo começar essas obras final do ano que vem. Enquanto isso, a gente fica aqui com cara de otário, com cara de bobo, porque alegam que o Flamengo vai perder competitividade, Não, tem várias outras maneiras do Flamengo não colocar recursos próprios para a construção do estádio. Tem exemplos aí pelo Brasil de situações feitas dessa forma, o Grêmio, o próprio Palmeiras. Cara, não vamos assinar um atestado de bobo, porque de bobo a gente não tem nada. Eles tentam nos fazer de otário, mas a gente não é. E aí, você acha que o estádio do Flamengo sai? Você concorda comigo que esse estádio só vai voltar a ser falado e iniciar a construção, ou pelo menos caminhar a partir do final do ano que vem, quando teremos eleições para governador no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, na verdade, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, porque a gente destaca, porque é o local onde é o terreno do gasômetro e onde o Flamengo está buscando, né, a construção do estádio. E também no ano seguinte, as eleições para a presidência do clube. Lembrando que eleição para presidente no Flamengo começa sempre um ano antes, né? A campanha começa um ano antes. Então vai bater certinho com as eleições para governador do Rio de Janeiro. Nós estamos de olho. São 47 anos acompanhando o Flamengo e sabendo como funciona, em anos de eleição, esse assunto, construção do estádio rubro-negro. Estamos ligados, a gente não é bobo, não. Deixa o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação.